Atenção! O programa a seguir é uma produção independente. Este programa é livre para todos os públicos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí quien fala es el apóstolo Marcelo Carreira. Estamos en un video al vivo con nuestro amigo Eduardo Madeiros. Él es abogado y es coach. Y él nos va a hablar de su trabajo, cómo está afectando la sociedad. Él ha recibido un premio que también nos va a hablar de qué se trata. Un hombre que está trabajando muy fuerte en la sociedad y está ayudando a muchas personas. Entonces quería que usted conheça su trabalho. Seja bem-vindo, como estás? Eu estou bem, obrigado pelo convite, obrigado a todos aí pela audiência, sejam todos bem-vindos. Como o Marcelo já me apresentou um pouco, né? Eu me graduei em Direito, exerci a advocacia durante quase 2 décadas e fiz uma transição de carreira. Deixei a advocacia e fui estudar o comportamento humano. Fiz formação em coach, depois fiz uma outra especialização mais avançada em coach quântico, aí fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, depois fiz uma formação em hipnose clínica. A minha formação de coach foi com PNL, aí fiz uma outra formação em hipnose clínica e fiz recentemente uma pós-graduação em neurociência e psicoeducação. Uau! Tremendo. Aí, ou seja, eu fui estudar bastante comportamento humano e o quanto dessa questão do comportamento afeta. Eu estava, só para ter uma ideia do que eu estava conversando com o Marcelo antes de iniciar o programa, já estava falando o seguinte: decisão não é ação. É verdade, estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre isso. Decisão não é ação. Então muitas pessoas decidem mudar de vida, decidem algo, mas elas não colocam em ação. Toda decisão ela precisa de um movimento motivador para aquela ação. E até dei o exemplo do Marcelo, pegando a minha graduação, pegando lá meu primeiro trabalho, que foi a advocacia. Eu estava falando com ele: Marcelo, quando tem uma decisão, a decisão não é auto-aplicável. Eu preciso me manifestar para que aquela decisão dos juízes entre em prática. Ou seja, ou para que execute uma obrigação, até mesmo para receber. Nem que tenha uma decisão falando que eu tenho direito a algo, que aquela decisão ela é auto-aplicável. Não, eu tenho que entrar com uma outra petição, pedindo por força de coerção, ou seja, ação mesmo coercitiva, ou seja, motivadora, para que aquela decisão entre em prática. E isso também acontece na nossa vida. Até comentando aqui com o Marcelo, que tem uma historinha. Havia um tronco dentro de um rio, descendo cachoeira, e em cima desses troncos tinham 5 sapinhos. Um dos sapinhos olhou e falou: opa, cachoeira, vamos cair. Eles se reuniram e decidiram pular. Eles somente decidiram, nenhum dos 5 pularam. Então eu estava falando para ele que muitas vezes nós, como ser humano, decidimos algo, mas não colocamos em prática. E muitos falam: por que procrastinar? Hoje eu vi um outro profissional de comportamento humano, ele falou uma coisa muito interessante. O procrastinar nada mais é do que eu defender o meu comportamento de proteção. Nada mais é do que eu defender minha proteção, mais do que eu me proteger. Porque nós não fomos preparados para entrar em ação. Nós só vamos entrar em ação se for acionar 3 mecanismos: ou lutar, ou fugir, ou paralisar. Tengo una pregunta, ¿no?, que es muy importante y te lo llevo al tema de, digamos, la iglesia. Hay muchas personas, como psicoanalistas me procuran, que son mujeres, que tienen problemas en el matrimonio, ¿no? E como você fala, eu também falo para ela, tem que tomar uma atitude, né? Tem que tomar uma ação. Só que ela fala: eu amo meu marido. E algumas têm filho, outras não. Mas elas falam assim: meu marido me trata muito bem quando está com outras pessoas, mas quando está em casa ele é muito diferente.
quase não me dão amor, carinho, né? Então se sentem desprotegidas e não sabem o que fazer ante essa situação, né? Não sabem que atitude tomar, né? Você que diria para estas pessoas? Vamos lá. Se eu estou num ambiente que eu sinto que eu estou em migalha, que eu estou vivendo uma migalha, uma bengala, eu tenho que olhar e falar assim, tá, beleza, o quanto eu amo a outra pessoa, mas o quanto eu também me amo. Porque o amor próprio muitas vezes é tratado como egoísmo. Não, não é. É tratado como limite. Eu entender o amor próprio é entender limite. É entender que mesmo que eu ame o outro precisa ter um limite. Tem uma frase que eu gosto muito que é: ame o teu vizinho, mas coloque um muro. Ame o teu marido, mas coloque um muro. Ame a tua esposa, mas coloque um muro. Porque vai ter um momento que vai precisar do teu campo, do teu espaço. É verdade. Mesmo que vocês estejam no mesmo ambiente, mas também fala assim, dá 5 minutinhos que eu preciso estar comigo mesmo. O estar consigo mesmo, estar comigo mesmo, nada mais é do que eu me reconectar e falar assim, tá, o que está acontecendo? Isso realmente eu posso mudar? Ou eu sou impotente perante esse fato, eu simplesmente tenho que aceitar que eu sou impotente? E se eu aceito que eu sou impotente, eu tenho 3 atitudes. Ou realmente entender que aquela situação não tem mudança. Se eu entender que ela tem mudança, eu tenho que olhar e falar assim, essa mudança ela é direta, somente eu posso fazer, mas é uma mudança que eu preciso que uma outra pessoa intervenha, que é uma influência indireta. Muitas vezes, como é dito nos grupos de network, é entender quem eu posso chamar para me ajudar. Então, às vezes eu preciso realmente entender se sou eu sozinho, até mesmo eu sozinho, muitas vezes é soberba, é uma arrogância, é uma certa vaidade, é um certo orgulho. Você nunca mata o ego, porque o ego tem uma finalidade de proteção. Mas será que isso realmente eu preciso proteger? Será que essa zona que eu estou, eu quero realmente proteger ou estou a fim de romper essa zona, entrar numa zona de desconforto para poder chegar no algo melhor? Interessante. E as pessoas têm que saber as ferramentas que têm para poder levar essa ação, né? Para uma ruptura ou um intermédio, né? Ou um muro, né? Como está falando você, porque quando uno se casa para toda a vida. Isso é o que uno fala quando está falando. Mas há pessoas que mostram uma cara e quando casou, que tem todos os papéis firmados, é outra coisa. E fomos enganados. Então temos que tomar essa determinação, de dizer, bueno, chega, isto me está fazendo mal, né? E pronto. E até pegando o gancho que você falou, Marcelo, quando a gente vai falar de relacionamento, muitas vezes a gente usa a palavra empreendedor somente para negócio. Mas tudo na vida é ser empreendedor. O que é a palavra empreender? Esforço com trabalho. Então, se eu quero um relacionamento, eu vou empreender nesse relacionamento. E eu tenho que olhar para a pessoa do lado, você está disposta a fazer isso aqui dar certo? O empreendedor, eu vejo muita gente hoje vendendo bala de prata. E é um grande mito. Primeiro que a bala de prata só serve para matar lobisomem. O lobisomem não existe. Então, a bala de prata ainda existe. Eu vejo muita gente falando, vendendo, não, vem comigo que comigo você vai dar certo. Cara, primeiro deixa eu entender o teu mapa. Porque a pessoa que eu estou olhando, o Marcelo está olhando, eu estou vendo o mapa dele, mas o território é ele com ele. A esposa dele só vai ver o mapa dele. E o território é ele com ele. Muitas vezes estar sozinho deixa eu olhar para o meu território, deixa eu ver se o mapa que eu estou mostrando para o outro está realmente fazendo com que o meu território seja preenchido de afeto, de carinho, de tolerância, de paciência. Isso tudo é empreender. Infelizmente, nós estamos falando muito sobre inteligência emocional e o Brasil é um país que é bastante atrasado em tudo que é ligado a desenvolvimento, seja na área jurídica, seja na área empresarial e tal, e até mesmo no desenvolvimento humano. No Brasil ainda está falando muito de inteligência emocional. Hoje, fora do país, você vai olhar a gente falando na área de desenvolvimento humano, comportamento humano, num terceiro nível de inteligência chamado inteligência espiritual. E a inteligência espiritual não tem
ela não tem nenhuma conexão com a religião. Ela tem exatamente de eu olhar, me conectar comigo, por isso que eu falei de estar sozinho, aceitar que às vezes estar sozinho no meu campo, me conectar para ver quais são minhas forças, quais são minhas ameaças, quais são minhas oportunidades. Tem uma ferramenta do movimento humano que fala que são matriz SWOT, ou, se for traduzir para o português, é a FOFA. Força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Porque eu também tenho que olhar isso no relacionamento. Porque às vezes o outro pode pedir para que eu faça algo e aquilo ali não ser a minha grande força. Então, quando eu falo sobre mapa e território, primeiro eu tenho que me autoconhecer. E quando eu vou para o autoconhecimento, eu estou começando a trabalhar minha inteligência espiritual. Eu estou começando a entender quais são meus valores. Se eu escrever aqui 10 palavras e falar assim, dessas 10 palavras, vamos lá: fé, Deus, conquista, bem-estar, realização, bem-estar, humildade, prazer, trabalho. Então, falei aqui 8, 9. Isso, na verdade, é uma ferramenta chamada quadro de valores. São palavras que são ligadas a valores, e ela tem uma hierarquia. Essas palavras, elas vão falar assim, vão fazer sentido para mim, para o Marcelo, para qualquer um de vocês que esteja agora nos assistindo. Só que ela tem uma hierarquia. A mesma ordem, a ordem que eu vou colocar, não vai ser igual a que o Marcelo vai colocar, não vai ser igual a que muitos de vocês vão colocar. Porque o valor tem uma hierarquia. Se aquele valor estiver sendo atingido, nada vai dar certo. Você vai buscar mudar de carreira, você vai buscar terminar, você vai querer terminar o relacionamento, porque aquele valor foi atingido. Então vamos lá, liberdade. Eu tenho uma grande amiga que o maior valor dela é liberdade. Se ela estiver num relacionamento que ela sentir que não tem liberdade, ou num trabalho que ela não tem liberdade, ela sente mal. É verdade. E hoje eu tinha conversando com ela sobre isso, sobre quadro de valores, ela falou, fez muito sentido o que você falou. No meu caso, o meu maior valor é o bem-estar. No dia que eu senti que a advocacia começou a me gerar mal-estar, foi quando eu tomei a decisão de falar, vou fazer uma transição de carreira, vou deixar a advocacia e vou partir para outra área que me dê bem-estar. Esse é meu maior valor. Se eu estiver num relacionamento começar a me fazer sentir mal-estar, eu vou sair. Não é porque eu não quero ou porque eu não gosto, não, porque aquilo ali não está me fazendo bem. Está indo no meu maior valor. Pode me ter prazer, pode me realizar conforto, carinho, segurança, mas se bater no maior valor, que é o bem-estar, os outros também são carinho, prazer, atenção, afeto, também são valores, mas estão hierarquicamente abaixo do bem-estar. É verdade. E quando estava falando sobre mapa e território, a mim me vino algo de la sabana, ¿no? El león. Eu estaba viendo cada animal tiene un carácter, ¿no? Cada individuo, sea hombre, mujer, animal, tiene un carácter. Vos vas a ver dentro de los caballos, vas a ver características diferentes que los animales tienen. Y estaba meditando sobre los leones, cuando ellos van en la sabana, que ya están en la manada y son machos realmente, ¿no? Son expulsados por el rey macho de la manada, aunque son filios, son expulsados. Entonces a veces andan de 2, de 3 en la sabana buscando su territorio, buscando su espacio donde poder cazar, donde poder beber, ¿no? Y tienen que formar su familia. Y estaba trayendo eso en el mapa y en el territorio. Você se casa y conquista lo mismo, ¿no? Conquista su espacio, conquista su territorio. Si você se casó, salió de la casa de la madre y del padre, al lugar, después trabaja, conquista y tiene su casa. Ahí después vienen los filhos, você los educa, le da una formación, todo. Mas cada uno de ellos tiene que tener su libre espacio, ¿no? Su conforto, como estás falando. Y las mujeres, en las leonas, las que cazan son las mujeres,
Y el macho dominante, a lo mejor si es una casa muy fuerte, él termina la casa. Un búfalo, un elefante, él comanda. Mas realmente son las mujeres que casan, las leonas. Entonces, ¿a qué voy yo? Cuando tenemos un relacionamiento tóxico, que no está bien relacionado, que sea el marido, sea la mujer, que no van caminando juntos, tem que buscar su território, né? Tem que buscar su conforto. E é muito legal essa analogia, porque se você observar, o leão ele já tem um território seguro. Então, ou seja, ele fala para a fêmea, para que você pode transitar numa boa que eu estou tomando conta. Ou seja, ele está protegendo. E o que a leoa está fazendo? Tomando conta da casa. Certo. Então, quando eu entendo, foi até como lá no evento agora recente, falando para mulheres, no Dia das Mulheres, que a mulher tem que entender o que assim como o homem também, tá? O que é manter e o que é proteger. A proteção, até eu comentei sobre coerção, estar coeso, estar unido. Muita gente fala dos espartanos, o filme lá dos 300, então, aquela batalha dos templários, ela só durou 3 dias e entrou para a história. Durou 3 dias. Ela durou 3 dias e o que ela entrou na história? Alto espírito de unidade, de coesão, de união, lealdade, cada um entender qual era o seu papel no que eles chamavam de colmeia. E aquela batalha só foi perdida porque houve uma traição que falaram para para Xerxes que havia um caminho por trás, ou seja, se dividiu. Então, isso até pegando agora na questão do relacionamento, eu escrevi um artigo pouco tempo atrás falando o seguinte: estar dividido é a melhor arma para o inimigo. Aquele grupo só perdeu a batalha porque estava dividido. Mas eles foram além. Eles usaram aquela batalha como estratégia para salvar a cidade toda, para salvar Esparta, que depois entrou em conflito de novo com os persas, 12 anos depois, e eles venceram a batalha. Ou seja, foi um pequeno grupo para mostrar: vocês querem nos enfrentar na nossa força toda? E aquela batalha foi além, durou 12 anos, Esparta ganhou dos persas. Então, o estar dividido é a maior arma para o teu inimigo. E eu fui além, eu estou participando agora de um congresso, que vai ser no dia 14 a 19 de abril, onde vamos falar sobre riscos. E um dos maiores riscos que se tem hoje é o risco geopolítico econômico. E aí, pegando essa análise geopolítica, tem 2 nações hoje que estão brigando ainda para ver quem é, uma que não quer tornar-se a ser um certo poder, e a outra que já é. Um presidente de uma outra nação falou para o que ganhou uma eleição, falou o seguinte: eu te reconheço como presidente e você deveria ter sido presidente desde 2020 se não tivesse sido fraudado a eleição. Ora, quando ele falou isso, o presidente falou: pô, ficou todo feliz, o ego inflou. Mas quem foi de ciência política entendeu o perigo da frase que foi dita. Que ele falou assim: se você diz que você é uma grande nação, que você é a maior democracia, como é que você deixou uma eleição ser fraudada? Então, quando você está tão dividido, você não percebe nem a arma que teu inimigo está te dizendo. Então, quando se fala de relacionamento, não é que um tem que controlar o outro, ou buscar dominar o outro, é buscar estar unido de uma comunicação. Infelizmente, 80% do processo de comunicação se perde através de ruído. Eu acho que você disse isso, eu presumi que você disse isso, pelo seu comportamento eu estou entendendo isso. Tem uma dinâmica que eu aprendi alguns anos atrás, ele é muito interessante. É o caso de João e Maria. João e Maria eram casados. João sempre chegava em casa em um determinado horário, digamos 19 horas. Até que João começou a chegar horários irregulares, 20 horas, 21,
18 horas, e Maria não entendia o que estava acontecendo. Ela presumiu que João tivesse te traindo, que João tivesse com alguma outra coisa. Ela arrumou um amante de um outro lado da cidade que havia uma ponte, então ela tinha que atravessar a ponte, já sabia mais ou menos o horário que o João chegava, teria que voltar, então ela já chegava em casa e o João já estava lá. Até que um dia ela foi e apareceu um serial killer na ponte, que começou a matar todo mundo que passava pela ponte. Quando ela viu o que estava acontecendo na ponte, ela voltou para a casa do amante, pediu ajuda para atravessar a ponte. E aí o amante falou, não vamos atravessar a ponte, vamos ver o barquinho aqui, tem um barquinho aqui embaixo, e vamos ver como é que vai ser. E o barquinho falou, para passar por aqui é R$100. Nenhum dos dois tinha dinheiro e tal, tentaram pensar nada do barqueiro deixar. O amante falou assim, eu não vou me meter nessa, você que atravessa sozinha. Ela atravessou, morreu. A pergunta era, quem foi que causou a morte de Maria? E assim, não é o causar de culpa, quais foram os atos que fizeram? E aí você pode falar que foi o João, pelo comportamento e tal. Então, ou seja, por aí você começar a perceber qual é o valor de cada um. Mas é uma história porque tudo aconteceu que não houve comunicação para saber o que efetivamente estava acontecendo. Então, quando eu falho no processo de comunicação, sabendo que o processo 80% são ruídos de comunicação, eu preciso olhar muito bem. Tem um filme muito bom que trabalha a questão de comunicação entre casais. É aquele filme da Glória Pérez e o Tony Ramos, Se Eu Fosse Você. Eles começam a fazer uma questão, algumas coisas, falam assim, mas você está dizendo que eu falei isso? Não, não falei isso. Você está entendendo de forma equivocada. Por quê? Aquilo que eu estou sendo dito, muitas vezes é o que o outro está interpretando. E no processo de comunicação não é só eu falar, eu tenho que entender o que o outro está entendendo. E muito do processo de comunicação tem que tomar muito cuidado para evitar de praticar um ato chamado desonestidade intelectual, que muito é praticado, muita gente pratica de forma inconsciente, porque nós vemos políticos fazendo isso, nós vemos isso em novela, nós vemos isso em programa de reality show. E o que é a desonestidade intelectual? Ela se caracteriza por 3 pontos. Quando eu não tenho argumento, eu ataco a pessoa. Eu vou ofender a pessoa. Vou falar que aquela pessoa é misógina, que aquela pessoa é assediadora, vou falar que aquela pessoa é machista, que aquela pessoa é fraca, ou seja, eu vou atacar a figura do ser humano. O segundo ataque é chamado de factoide. O que é isso? Eu vou num fato passado da história daquela pessoa que eu sei que foi verdadeira, que aquela pessoa fez isso, trago para o presente um fato que já aconteceu há alguns anos atrás, trago para o presente e projeto para o futuro. Isso é chamado factoide. E o terceiro ato é o espantalho. Eu espanto o que está sendo conversado. Eu espanto a pergunta, eu respondo tudo que não tenha nenhuma conexão com aquela pergunta. Eu saio da conversa trazendo outros pontos. Esses são os 3 atos que caracterizam a desonestidade intelectual. Que infelizmente nós vemos isso em debates políticos, em atos políticos. Quando eu estou falando de atos políticos, não são atos políticos de pensar, de fazer política, mas pessoas que estão vivendo a carreira política. Debate de direita e esquerda, azul e vermelho. Quando estás en la luta para ser presidencial, aí começa a falar o que não fizeste, o que tenías que haver feito, né? Exatamente. E aquela pergunta, pô, mas como é que você vê isso? Não, eu vejo isso, tal, tudo, mas daqui a pouco você viu, cara, a pessoa falou, não disse nada, ou seja, ela espantou aquilo que estava sendo dito. Então, quando eu começo a querer... não entender nada. Exatamente. Quando eu começo a querer ter maturidade no relacionamento, eu começo a olhar também os meus atos. Por isso, daquele espaço, de eu estar no meu canto e falar,
Tá, tudo bem, o teu muro comigo é quase inexistente, mas eu preciso estar aqui nesse quartinho aqui com porta fechada, eu não estou fazendo nada. Eu estou só eu meditando comigo mesmo. E essa questão da comunicação é muito interessante. Ontem, eu vi um pôster que era muito interessante. Estava a menina com duas amigas, a menina chorando porque o namorado sabe lá o que estava fazendo, e as duas falam, não, você tem que terminar porque ele é isso, aquilo outro, tal. E no quadrinho de baixo estava ele lá jogando o videogame dele. Então muitas vezes também tem que ter um cuidado quem são as pessoas que eu coloco no meu círculo de confidente. Eu passei de um treinamento há muitos anos atrás com um cara chamado Doug Nelson. É um americano, ele por acaso é o número 1 da equipe do T. Harv Eker, autor de Segredo da Mente Milionária. Ele falou o seguinte, quando nós conhecemos pessoas, tem um círculo muito grande, chamado aliados. São pessoas que vão estar conosco para um objetivo. Num círculo menor dentro desse maior, chamado conhecidos. São aquelas pessoas que você sabe que é casado, que tem filho, com que trabalha, você sabe um pouco mais, mas você não tem intimidade de estar na casa daquela pessoa. E um círculozinho pequenininho, que cabe no máximo 5 pessoas, que vão ser 5 pessoas com quem você mais anda, são teus confidentes. Aquelas pessoas que você atestou, que já te mostraram serem leais, que já te mostraram serem fiéis, são teus confidentes. E aí o Doug Nelson falou o seguinte, vocês acham que isso não tem efeito prático? Aí ele só mostrou o seguinte exemplo. Segunda Guerra Mundial, União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos se uniram para combater a Alemanha nazista. Só que eles trocaram informação de tal nível de confidência que quando acabar a guerra, eles se viram e falaram assim, cara, eu combati a pessoa errada. Você era o meu verdadeiro inimigo. Qual foi o resultado? A Guerra Fria. Divisão da Alemanha, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental. Então, quando você não consegue colocar nos círculos corretos cada pessoa, você vai achar que foi traído, você vai achar que a pessoa foi magoado, vai estar ressentido, porque você colocou a pessoa no lugar errado. Então tem que saber muito bem se aquela pessoa é um aliado, é um conhecido ou é um confidente. Porque se eu colocar um confidente no lugar de conhecido, aquela pessoa fala, pô, você é o desleal. Se eu colocar um aliado num conhecido, eu vou achar que aquela pessoa foi. Se eu tratar um conhecido como aliado, que a pessoa fala, pô, ele está achando o quê? Que eu não sou justo, tal. Então tem que ter muita sabedoria aonde eu vou colocar cada um. Isso, claro, vai ser com o tempo, vai se amadurecendo, mas o importante é começar. E pegando aqui um gancho que nós falamos mais um pouquinho antes, quando a gente fala de relacionamento, um relacionamento duradouro, ele não é baseado em decisão, ele é baseado em ação. É igual o processo de recuperação, a pessoa que para de tabaco, hoje eu falo sobre coach de satisfação de vida, eu falo do Instituto de Satisfação de Vida e Qualidade de Vida. Satisfação e qualidade de vida. Mas quando eu comecei no coach, eu comecei num nicho muito específico, que era coach para adictos. Adicto significa do latim escravo de algo de alguém. Caso alguém tenha curiosidade e assista ao filme Gladiador no inglês, vai perceber que quando o Máximo é preso, ele não era chamado de espanhol, era adicto, era escravo. No português tem uma tradução de espanhol. E essa palavra escravo, adicto, ela quando chega no inglês, ela vem com a tradução de vício, dependente. Só que quando o americano ele quer falar que aquela pessoa tem uma dependência, ela tem que precisar de um outro substantivo. Facebook adictos, adictos à droga, droga adicto, daí que vem o droga adicto. Então ela vem ter que usar o que aquela pessoa é escrava, do que ela é dependente. Aqui no Brasil que o termo adicto está ligado a álcool e droga, mas não, vai muito além. Agora déjame hacer una presentación porque tem muita gente que entrou nova, né? Então, quero falar para você que estamos com uma palestra, estamos com Eduardo Madeiros. Ele é coach, é palestrante, é escritor e advogado. Então, ele criou e está desenvolvendo um trabalho
acerca de adictos para que ellos puedan tener una propuesta de vida mejor. Entonces, ya que estás tocando ese tema, desenvolveme esto que vos creaste, né? E aí eu fui além, eu estava falando exatamente de comecei com um coach paradigma, eu fui além, porque começaram pessoas a me procurar que não tinham nenhum problema com drogas. Pessoas querendo fazer hipnose por outras questões que não tinha nenhuma ligação. Aí foi quando eu fui além, foi quando eu parti para o Instituto de Satisfação e Qualidade de Vida, que é onde eu falo de liderança, falo de carreira, transição de carreira, desenvolvimento de negócio, relacionamento, gestão de tempo, porque isso está ligado à qualidade de vida. Eu já ouvi uma tese que fala assim, aquela pessoa que está usando droga, aquilo ali para ela é uma qualidade de vida, porque aquilo ali é um estilo de vida dela. E aí eu falei, beleza, mas se ela quiser algo muito melhor, ela pode buscar. Eu não preciso viver à base de bengalas. Eu não preciso ser preso a títulos, a status. E aí eu posso ir muito além. Eu não preciso achar que eu sou alguém porque eu tenho um status. Não, eu sou alguém além porque eu me conheço. Então eu sei o que eu faço e com base nisso eu vou ter resultados, porque estão ligados a quem eu sou. E como relacionam as pessoas adictas a estas palestras? Tá, quando eu trabalho com pessoas adictas, eu faço duas perguntas. Primeira é se ela realmente está afim de parar, porque isso é uma... É importante para começar o trabalho, não? É, porque primeiro senão ela falar, eu quero. Tá, beleza, vou checar o quanto essa decisão realmente ela é firme. Senão vai ser que nem lá dos sapinhos, decidimos pular e ninguém pula. Então eu quero saber o quanto ela realmente depois vai estar firme. E aí eu venho com uma segunda pergunta. O que você pode conquistar para você estando em recuperação, estando limpo, estando sóbrio, estando fora do tabaco? Qual a qualidade de vida que você quer para você ao deixar isso? Deixar ela ter um trabalho com mais qualidade, deixar de ser um workaholic, deixar de ter problemas de sexo, de jogo. Hoje o jogo está muito em voga devido às apostas, às bets. Mas o jogo sempre foi um grande problema. Basta observar pessoas que tinham problema com o jogo de cavalo, jogo do bicho, loterias. E aí hoje você tem... não? Muitas pessoas que começam com uma lata de cerveja e não param. Então a questão, quando eu vou entender o comportamento adictivo, ele tem um tripé: um comportamento compulsivo, uma mentalidade totalmente obsessiva. É aquela pessoa que está no trabalho assim, caraca, não vejo a hora de acabar, pô, não vejo a hora da gente tomar aquela gelada, não vejo a hora da gente não sei para onde. Então ele nunca vai estar no presente, ele está sempre querendo que... E há algo interessante porque no comportamento, porque há pessoas que vos estás falando, né? Eles trabalham até as 5, eles sabem que 5:30 ya puedes ir a tomar la gelada. Si pasó de las 5:30 es como que le agarra una ansiedad, ¿no? Una cosa, alguna compulsión le agarra. Tá ligado? A compulsão ela vai se manifestar quando ele começa, que ele não consegue parar. Então ele vai buscar de forma contínua. Mas primeiro já começou no pensamento obsessivo. E atitudes totalmente egoístas, que aí você pode botar um nome bonitinho chamado egocentrismo. Eu falo que é um nome bonitinho porque se você for analisar a palavra egocêntrico, é o ego centrado. O ego centrado é centrado em mim. Centrado em mim, que sou eu, centro do mundo, eu, dono do universo. Fechou aí o ciclo do egoísmo. Ele não vai querer saber da esposa, não vai querer saber nada. Não, meu prazer em primeiro lugar, minha satisfação em primeiro lugar, meu bem-estar em primeiro lugar. Não estou fazendo nada demais, estou aqui sentado com meus amigos, mas já estou sentado aqui há 6 horas. A questão do alcoolismo não é a questão... mas a pessoa só bebe um final de semana, ela não bebe todo dia. Primeiro que eu tenho que entender que a adicção é uma doença, que ela é progressiva. Entender a palavra progressiva significa o seguinte: tudo que é vivo evolui. Tudo que é vivo evolui. O preço das coisas aumentarem faz parte da vida. Que o dinheiro é algo vivo, então ele vai evoluir. As coisas vão se tornar
mais valiosas. Só que a grande questão também é o quanto do que eu faço também está evoluindo para acompanhar a evolução daquilo que eu preciso adquirir. Se o que você ganha evolui maior do que as coisas aumentam, que deveria ser o natural, beleza, você vai viver a prosperidade. Agora, se as coisas evoluem, aumentam, e teu ganho não aumenta, você começa a sentir inflação. Agora, se as coisas aumentam, então não tem nem aumento do teu ganho, vai sentir uma coisa chamada deflação. E aí você começa a entender o que é o conceito um pouquinho aí de inflação e tal. Então, quando eu falo que tudo que é vivo evolui, o que é bom é vivo, vai ficar melhor. O que é ruim evolui, vai ficar pior. Então, ou seja, aquele chopinho lá, aquela bebidinha, aquele drink de um final de semana, é só do sábado à tarde, ela vai evoluir, vai passar para sexta à noite, para o domingo. Então a questão toda não é o dia que eu bebo, ou quantas vezes no dia que eu bebo, é de que forma que a pessoa age. Eu começo a observar se aquela pessoa tem comportamento compulsivo nas primeiras coisas. A forma como eu ajo numa área da minha vida, eu vou agir em todas. Se eu como de forma compulsiva, sem pensar nos outros, digamos, tem uma travessa aqui de bife com batata frita, tem 5 pessoas na mesa. Aí um fala assim, pô, como é que é, meu irmão? Tua consciência, o cara vai e bota tudo. Tenha certeza que você já tem uma pessoa ali com uma grande chance de ser um adicto, porque já está se manifestando uma compulsão na área da comida. Interessante. Te conto una historia, ¿no?, que aconteció en Argentina con un amigo de mi mamá. Ella en realidad era amiga de la esposa de este señor. Un día ella fue a casa, llevó al marido. No sé, ella contó eso, que él de segunda a sexta-feira no bebe nada, una gota de alcohol. Más sábado y domingo él se descompone de tanto beber. Eso es una compulsión, eso es un acto que está grabado en su mente, no porque tengo que trabajar, si no me mandan embora. ¿Qué es lo que acontece en esa vida? Primeiro, ele pode ter um pensamento obsessivo, porque o pensamento é exatamente o território. O pensamento é o território, o que eu vou ver é o mapa. Quando a gente fala de mapa e território, dentro da PNL, são sistemas representacionais. Você vai comprar um prédio, vai comprar um apartamento, vai comprar um imóvel. Você vai ver ali a maquete daquele prédio, você vai ver o folder daquele apartamento. Aquilo ali é o apartamento? Não é. É meramente uma representação daquilo que você deseja adquirir. Você vai olhar e falar, pô, legal, maquete bonita, o prédio tem isso, tal, pô, bem estruturado. Pode ser que muito naquela maquete nem venha a ser colocado em prática. Pode ser que aquilo que está naquele folder, na hora que você for ver ali o apartamento, fala assim, opa, aqui está um pouco diferente, nós precisamos mudar, tal. Então, ou seja, entender mapa e território é exatamente entender dessa representação. Para ficar mais fácil ainda, digamos que você queira conhecer Buenos Aires. Você vai olhar o mapa de Buenos Aires, vai pegar o mapa geopolítico, vai falar das principais ruas e tal. Aquilo ali você pode falar que você está vendo Buenos Aires? Não, porque... Você não vê, está vendo assim, pequenino, né? E além de estar vendo pequenininho, como é que são os rios de Buenos Aires? Como é que é a topografia de Buenos Aires? O mapa geopolítico não vai trazer essa informação. Se eu quiser, eu vou ter que ver um outro mapa. Eu posso ver todos os mapas de Buenos Aires. Eu posso falar que conheço Buenos Aires? Não, porque eu não transitei pelo território de Buenos Aires. Então, quando eu falo sobre isso, então, pegando esse caso, a pessoa está ali, cara, eu não vejo a hora de chegar no final de semana, eu não vejo a hora de acabar o expediente, não vejo a hora de chegar sexta-feira, ela está ali pensando, é ela com ela mesma. A outra pessoa nem sabe o que ela está pensando, quando chega no sábado, ela, beleza, chegou sábado, agora eu vou beber. Cara, o cara vai beber como se não houvesse amanhã. Isso é um comportamento adictivo, porque se você olhar, daqui a pouco ele vai querer não participar dos ambientes da festa, porque ele não vai querer sair de casa, porque na casa dele tem o que ele quer, que é a bebida. E falar, para quem no mercado você já tem tudo aqui, ó.
Tudo o quê? É bebida. A bebida. Você fala assim, pô, tá precisando fazer compra, que compra? Pô, não tem arroz, não tem sal, para que isso? Tem bebida aí. Ou seja, já está mostrando que eu tenho algum comportamento disfuncional. Quando a gente fala sobre comportamento adictivo, a gente já está falando de disfuncionalidade. Eu não consigo entender a mente do outro. Uma das grandes diferenças de religião e evangelho, a religião são ritos. O evangelho é pessoa. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, é eu com Deus. Por isso, quando vai falar de evangelho, é o teu pensamento te faz pecar. A religião não sabe o que vai passar no teu pensamento. Desde que você já compreendeu o rito, está tudo certo. Agora, quando você falar de evangelho, o teu pensamento já te faz pecar. Que é onde você vai buscar realmente o novo. Porque é onde vai começar, tudo começa a mudar. Que é, como está até na Bíblia, a batalha é na mente. Quantas vezes nós escutamos isso, não entendemos que a batalha é na mente. Viver a bom batalha, batalhar o bom combate, nada mais é do que eu batalhar comigo mesmo. De eu buscar hoje ser melhor do que eu fui ontem. Significa perfeição? Não, significa que eu quero evoluir. Significa que eu estou a fim de ser um pouquinho melhor, de aceitar minha dualidade. Saber que eu sou um ser de luz e um ser de sombra. Tem defeitos e qualidades. Tem pontos fortes, pontos de melhorias. Tem uma frase que eu gosto muito: ninguém é tão bom, 100% bom a ponto de incorporar Deus, e ninguém é 100% mal a ponto de incorporar o diabo. Lo que acontece es que el cristiano, cuando acepta a Cristo, es como você tener una granada, ¿né? Você tem una granada, você tem que tirar el interruptor, ¿né? Para que ella en segundos explote, ¿né? Mas si você desarma la granada y tira el interruptor, pode virar un florero, pode virar un adorno, porque no tem lo que hace explotar la granada, ¿né? Por más que você tire el interruptor, todo. Entonces, ¿qué você tem que hacer? Cuando viene a Cristo, si você se entrega a Deus de completo de corazón, você, el pecado está dentro de você. Porque por cuanto todo el mundo pecó, está destituido de la gracia del amor de Dios. Está destituido, você es un pecador. Você necesita vir a Cristo para ser salvo. Ahora você vino a Cristo, vino a la cruz, entregó todo a Cristo. Você es desactivado. Entonces, el interruptor, todo lo que es el pecado. ¿Y qué tengo que hacer para mantenerme en esa situación? Orar. La persona que ora es un victorioso. Sim, e orar, a palavra orar, ela não é somente o sentar, não é passividade. É uma ação. É uma ação. Eu oro, suplico, porque existe uma força muito maior do que eu, e nós vamos entrar tanto no campo da inteligência espiritual como da religião, uma das poucas áreas que as duas ali se concordam, digamos assim, que elas vão olhar e falar assim: tá, você ora, suplica porque você entende que você sozinho não pode, mas você precisa agir. Dê o primeiro passo, persevere, vai ser difícil porque a decisão foi tomada, mas a ação ela tem que ser constante. O processo de recuperação é difícil quando eu paro e olho e falo: cara, vai ser uma vida toda, eu não sei quando é que vai ser meu final de vida. Eu li um livro de gestão de pessoas, agora não vou lembrar o nome do autor, que ele compara a gestão como uma corrida. Ele fala o seguinte: o que você quer fazer é como uma prova curta ou como uma prova longa? Se for uma prova curta, você tem que correr o mais rápido possível. Se for uma prova longa, não dá para você correr o mais rápido possível, você tem que correr de forma mais cadenciada possível, mais ritmada possível. Se você correr uma prova longa como fosse uma curta, você não vai completar a prova, vai se cansar, vai se desgastar. E se você correr uma prova curta como for uma longa, cara, tu vai chegar em último lugar. E aí, quando eu olho para a vida, quando eu olho meus projetos, é importante eu entender. E aí vamos falar agora aqui de mapa e território. Curto, médio e longo prazo. Falar curto, médio e longo prazo, eu estou olhando para o mapa. Quando eu vou trazer isso para o território, eu tenho que ver o que é de quanto a quanto é curto, de quanto a quanto é médio e a partir de quanto é longo.
Ora, então se eu estou falando de relacionamento, estou falando de processo de recuperação, que é longo prazo, eu tenho que olhar e falar assim, o que eu tenho hoje? E o hoje não é hoje às 24 horas, é o aqui e agora. A grande magia por trás das frases, você muitas vezes escuta, só por hoje, 24 horas, na verdade é só o momento. Eu tenho que estar 100% presente no aqui e agora. Eu estou aqui agora com vocês, eu estou totalmente aqui. Eu não estou pensando o que eu vou fazer quando eu vou sair daqui. Eu não estou pensando o que eu tenho para fazer, sei lá, que horas da tarde. Eu estou totalmente no aqui e agora. E isso é um trabalho mental. Porque a mente é como um cavalo selvagem. Ou ela vai para o passado ou vai para o presente. Ela vai para o futuro ou vai para o passado. Eu preciso domesticar esse cavalo selvagem chamado mente para que ele fique aqui agora. Como é que vai ser isso? Quando eu me sinto e oro, estando totalmente com Deus no aqui e agora. Quando eu vou meditar, estando totalmente aqui com Deus no aqui e agora. Quando eu estou presente num podcast, numa palestra, qualquer evento, e eu estou totalmente no aqui e agora, observando o que está acontecendo no aqui e agora. O que está sendo dito, o que foi que o Marcelo falou, que eu falei, opa, posso adentrar por isso aqui, posso adentrar por esse caminho. Então, quando eu estou totalmente presente, é onde você entende a magia do poder divino. Quando eu estou presente num culto, numa missa, num qualquer ato ecumênico, eu não vou querer saber que horas que aquilo vai acabar. Eu não vou nem sentir o tempo passar. Vamos lá, fazer um experimento simples. Você bota a mão numa panela quente. Quanto tempo tu aguenta com a mão na panela quente? Nada. Toquei, saquei, rápido. Estou aqui agora. Agora você chega e fala o seguinte: pô, tem que ir na rua. Pô, parece que eu demorei pra caramba. Parece que demorou porque tu estava totalmente ausente. Você toca numa panela quente, no fato de você tocar, parece que levou 5 minutos. Agora, quando você está com a pessoa que você ama, você está ali conversando, cara, 5 minutos parece... passa e não... Te conto uma coisa. Eu conheci a minha esposa, eu sou argentino, ela é brasileira, conheci a minha esposa por internet. Ela viajou, foi lá, tudo. Mas o que acontece? Eu, quando estava novando se fala em português, né? Sim. O que acontece? Eu falava com ela por internet 6 horas, 4 horas. Sempre havia para ter um papo. Sempre teníamos tempo, porque uno se programa para ter um tempo com a pessoa amada. Uhum. Então, assim como uno se programa para ter um tempo com a pessoa amada, nós temos que programar para uma projeção de vida, que é o que está falando do mapa, né? É muito interessante tudo o que está falando você. E outra coisa, quando a gente fala de relacionamento, tem que entender que existem 5 linguagens do amor: tempo de qualidade, presente, toque, palavras afirmativas e serviço. Então também preciso, por isso que é importante eu me autoconhecer, ter lá o meu cantinho, e de me autoconhecer para falar assim, qual é a minha linguagem do amor. Porque quando eu vou entender a minha linguagem do amor, eu nem consigo, começo a olhar para observar qual é a linguagem do amor do outro. Se o outro gosta de tempo de qualidade, ou seja, estar ali com ela, não importa, não vai estar falando, só está perto. Se ela está perto, está abraçado, segurando a mão, ou se ela está perto, falando alguma palavra que seja de amor. Ou chegar e falar, não, deixa que hoje eu faço a janta, deixa que hoje eu faço a comida. Se servir ao outro. Sim. Deixa que hoje eu lavo a roupa. Eu estou praticando atos de serviço. E é legal também que o outro entende também qual é o meu ato. Tem pessoas que adoram dar presente. Ela está falando o quê? Da linguagem de amor dela. A linguagem de amor dela é o presente. Eu gosto de presentear. Eu gosto de mostrar que eu gosto através de presente. E isso é fundamental quando eu observo isso. Claro, além disso, existem outras coisas que eu vou medir qual é o meu território.
teste de personalidade, teste de sistema representacional, saber se eu sou sinestésico, auditivo ou visual, avaliação cerebral, seja através do DISC, do assessment, ou do teste de Jung, melancólico, fluido, como lá Jung falava, pegando aqui um pouco da psicanálise também, que falar sobre isso, melancólico, sanguíneo, tem o T2 também, que agora eu sou realmente mais do acesso, eu uso muito mais o acesso. Então, que é o executor, comunicador, analítico e planejador. Esse é o sistema que eu uso. E eu também vou vendo, então por aí eu consigo medir quanto uma pessoa tem de sombra, ou seja, quanto ela projeta algo dela no outro. Então, isso tudo eu estou observando qual é o meu território, eu estou me autoconhecendo. Então, quando a gente fala muito de coach, coach é treinador, eu falei, cara, isso é uma grande mentira. A primeira que a palavra coach vem de cocheiro, vem de coach, carruagem. O coach seria o cocheiro, ou seja, o condutor da carruagem. E quem está dentro da carruagem é o passageiro. Então o coach ele vai te conduzir ao teu objetivo com planejamento, estratégia, segurança e mensuração de resultados. Hoje, motorista de ônibus nos Estados Unidos chama de coach, porque ele está conduzindo aqueles passageiros a um objetivo. Na verdade, a um destino. Tanto que muitos falam, coach é do ponto A ao ponto B. É da tua origem, a tua partida. É da onde você está e aonde você tem a decisão, você quer tomar a decisão de falar, é aqui que eu quero chegar. E aí o que o coach vai fazer? Vai te conduzir. Primeiro que nós coaches temos a seguinte frase: eu sei que você sabe que você ainda não sabe que tem todo o potencial para ser ou conquistar aquilo que você deseja. Frase meio... Eu sei que você sabe que você ainda não sabe que tem todo o potencial para ser ou atingir aquilo que deseja. Então o que eu vou fazer? Se eu sei que você sabe que ainda não sabe, eu vou fazer perguntas. E nem qualquer pergunta. A coach é a arte de fazer perguntas que gerem ação e reflexão. Muita gente fala assim, o coach vem do psicólogo, o coach é a pessoa que quer ser psicólogo. Não, não é. Então se você vai falar isso, eu vou falar o seguinte: vamos matar Freud? Está disposto a matar Freud? Não. Está disposto a matar Jung? Por que você mata esses dois e vem com um cara chamado Alfred Aldrin? Que ele vai vir da corrente de Sócrates, que é a arte de fazer pergunta, que gerem ação e reflexão. Então quando eu falo que muita gente escuta, o coach é o cara que quer ser psicólogo e não é psicólogo. Então tá, então a gente mata Freud e mata Jung. E vamos trazer à tona um cara chamado Alfred Aldrin. Está disposto? Aí eu falo que você está afim de falar que eu sou psicólogo. Porque esse cara, ele também veio de uma formação, ele foi conterrâneo de Freud, e ele parte exatamente do que... Desde Freud salieron muitas corrientes, né? Porque também temos que analisar que cada década a gente vai mudando, né? Hoje temos robots, então a consciência e o coletivo va mudando, né? Então o coletivo va mudando e as pessoas ficam ansiosas, ficam temerosas, y los conceptos de freudianos no mudan nunca, solo que lo que muda a lo mejor son las preguntas o la técnica es siempre la misma. Só que por que eu estou falando isso? Porque vem essa pessoa que é pouco conhecida, e ela vem exatamente com a base de Sócrates, fazendo perguntas que gerem reflexão e ação. E outra coisa, o coach não cura ninguém. O coach não é terapia. Ele pode parecer ter efeito terapêutico pelo alto grau de profundidade que você vai se autoconhecer. O que hace el coach es eso, né? Dirigirte a tu meta para que sigas mais rápido e saudável, né? Exatamente. É exatamente o princípio eficiência e eficácia. O máximo de resultado com menor esforço.
Porque você está focado, você está direcionado, você está totalmente atento para aquilo que você deseja. Você não se distrai. Tem até um vídeo muito legal da Fafá de Belém, que a Fafá passou por um processo de coach. A Fafá de Belém passou por um processo de coach. Tem esse vídeo no YouTube, quem quiser depois procure. Processo de Fafá de Belém coach, ou coach da Fafá de Belém. E ela fala, eu já era aquela pessoa que eu sempre atingia meus objetivos, mas eu saía de um ponto, eu ia lá para outro extremo. Então ela falava assim, eu saí daqui, só que eu tinha que chegar aqui. Só que eu ia para cá, ia para lá, ia para cá, ia para cá, ia para lá, e tal, e daqui a pouco eu chegava. O coach ele me fez exatamente matar todas as divergentes. Fez com que eu andasse a linha reta. Uma linha sem pegar qualquer outro caminho. Distrações, né? Que exatamente. Mais longe do teu destino. Então, quando eu falo que o coach ele é estratégico, que ele exatamente eu vou primeiro olhar e falar assim, eu quero te conhecer. E como é que eu vou te conhecer? Fazendo perguntas. Perguntas não é qualquer pergunta, é a arte de fazer pergunta. Que não é somente te perguntar porque eu perguntei, não, eu quero perguntas que gerem reflexão, para que você entre em ação. Eduardo, ¿vos estás escribiendo para alguma revista ou para algum jornal? Eu escrevi artigos durante alguns anos, 2014, 2013, 2014 até 2015, 2016, numa revista de Maricá chamada Revista Encontros. Quando a revista fez 30 anos, 30 ou 20 anos, eu também escrevi alguns artigos para essa revista Encontros. E eu escrevo muito artigo no meu LinkedIn. E isso a gente como não encontra? E aí você pode encontrar meu LinkedIn pelo nome Eduardo Almeida. Que eu gosto muito de Eduardo Medeiros, que é o nome do meio. Mas como o LinkedIn tem aquela questão do primeiro e último, então tá lá Eduardo Almeida Coach. É a forma como você me acha. Isso também pode me achar também através do WhatsApp. 21 979 6054 18. Perfeito. Nós vamos a editar esto y vamos a poner en el canal Marcelo Parrelia, R y L. Entonces, você pode ir amanhã a procurar este vídeo e compartilhar, porque muitas pessoas se falou muita coisa, muitas pessoas vão estar precisando escutar tudo isso. E você vai poder entrar em contato com Eduardo Medeiros e poder perguntar sobre seus problemas, suas angústias, suas ansiedades e tudo o que você quiser perguntar para ele. Muitas graças, Eduardo, por estar aqui. Marcelo, só uma última menção. Sim. Eu participei de 6 livros. Eu tenho artigos escritos em 6 livros também. Só em Realize, Só Depende de Você. Crise para alguns e Solução para Outros. Estratégia de Vencedores. Ampliando Olhares e Moldando Campeões. Esse Moldando Campeões foi lançado na época das Olimpíadas. Inclusive tem a história da primeira brasileira a atravessar o Canal da Mancha fazendo ida e volta. Tem pessoas ali que foram da seleção brasileira de handball. Então ali você vai ter profissionais de educação física, você vai ter pessoas que tiveram ligação de alguma forma direta ou indireta, mais direta mesmo com o esporte. No meu caso, eu joguei waterpolo de 86 até 95. Depois joguei em 2004, tentei retornar em 2004, mas aí já estava já para um lado profissional, advogando, então já não tinha muito tempo para treinar. Então eu tive também essa ligação, veio também experiências. E como é que o coach ajuda? Tem professores de educação física, tem professoras de yoga nesse livro. E bom, então você vai ter o telefone para entrar em contato, para poder adquirir estes livros. Sim. Então, muito obrigado por estar aqui. Chegamos ao final do programa. Deixe-se usar por Deus e compartilhe este vídeo para que muitas pessoas possam ter vitória em sua vida. Deus te abençoe muito, Eduardo, por estar aqui conosco. Has ajudado a muitas pessoas uma vez mais. Deus te abençoe. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Tenham um excelente dia
uma excelente semana. Desde aquí, de Río de Janeiro, saluda al apóstol Marcelo Parrella. Bendiciones para todos.